Francamente, viu? Fora daqui! Fora daqui! Fala galera, tá começando mais um TDQ especial Coach Amoroso. O último Coach Amoroso dessa temporada, não é o último da vida, tá? É o último da temporada, pelo amor de Deus. A gente vai encerrar a 8ª temporada já na próxima semana. E eu pensei em trazer minha namorada pra gente gravar um episódio especial respondendo as perguntas de vocês, amigos e ouvintes que mandaram perguntas pra gente, que mandaram coisas pra gente, querendo saber um pouco mais sobre o nosso relacionamento. Eu tava tentando puxar na memória aqui, nesses 6 anos de podcast, eu não lembro de gravar algum conteúdo com alguma namorada minha. Então acho que essa é a primeira vez. Então vai ficar marcado aí, registrado aí na história desse podcast. Mas, para quem não conhece você, Natanael, se apresente, por favor. Bom, gente, como já era o esperado, né? Muita gente também estava esperando que a gente gravasse junto, como já pediram até. Eu sou a Natanael, namorada do Jonathan, e a gente vai estar respondendo a caixinha de pergunta, né? Tão esperada. Por mim, ela já era esperada, né? Algumas perguntas dos seguidores, né? Que acompanham o podcast. Então, a gente vai dar início às perguntas de vocês, tá? Umas perguntas bem, né? Bem maduras mesmo. Algumas de amigos próximos, mas a maioria aqui são de pessoas que ouvem o podcast já há muito tempo. E a começar da Carol Ferreira. A Carol Ferreira é um ouvinte já há muito tempo. Ela mandou uma pergunta, a gente vai fazer intercalado, tá? Tipo, eu respondo por primeiro, aí na outra pergunta você responde por primeiro. A Carol Ferreira perguntou o que mais um admira no outro. São algumas coisas que eu admiro nela. O fato de a gente estar namorando é porque ela tem muitas coisas que eu acho diferentes, né, assim. Mas, assim, eu acho que o que eu mais admiro nela é a força que ela tem, tipo, como mulher mesmo, assim, mesmo com tendo passado por tantos problemas e passa ainda por alguns problemas, mas ela é uma pessoa que ela sempre tenta transparecer que tá forte. Eu acho isso muito difícil, eu não sei se é assim. Quando eu tô mal mesmo, todo mundo sabe que eu tô mal, eu não consigo transparecer que tô bem. Eu sou muito fraco quando eu tô fraco, então eu acho que essa é uma das coisas que eu mais admiro nela, mas eu podia falar também da forma que ela me trata, carinhosa, da forma dela, obviamente, mas ela sempre tenta me tratar muito bem, sempre tenta me, fazer com que eu fique bem na medida do possível. Enfim, eu acho que é isso. Ai, meu Deus. Em relação a admirar o outro, o que eu admiro no Jonathan é que ele é uma pessoa que, ele mesmo ele não sendo tão paciente, né, mas ele tá sendo muito paciente no nosso relacionamento, apesar de algumas complicações, mas o que eu admiro nele é que ele é bastante compreensível, né, ele é uma pessoa que ele faz de tudo, gente, de tudo pra me ver bem, né, quando eu tô péssima, baixa mesmo. E o que eu admiro nele é justamente isso, o cuidado que ele tem dentro do nosso relacionamento, né? Ele tem todo aquele cuidado, todo aquele carinho para que a gente permaneça sempre na base saudável de um relacionamento. Próxima pergunta é do Hugo Costa, agora você vai responder primeiro, tá? O Hugo Costa perguntou: o que vocês acham que um casal precisa fazer para se manter apaixonado e sem perder a maturidade no relacionamento? Certo, é o Hugo, né? Uhum. Bom, Hugo, em relação à maturidade e à parte apaixonada, que tu fez 2 perguntas em uma só, complementando, né? Em relação à maturidade, eu acho que é sempre bom priorizar a comunicação. Priorizar sempre, entender ambos os lados, certo? Para que não venha dar aquele desgaste dentro do relacionamento. E em relação a apaixonados, eu acho bom sempre ter um relacionamento sólido, não deixar morrer aquilo que lá no início já era bem, como é que eu posso falar, bem essencial dentro do relacionamento, que eu acho que o amor, o carinho, a atenção, a cumplicidade, a reciprocidade, ela vem, né, junto de tudo isso, para manter um relacionamento sólido. Então, eu acho bom que não desgaste, não deixe morrer isso, né? Para que não venha ter a falta de maturidade até mesmo nas discussões e nas brigas. Eu acho que é isso também. Eu acho bem difícil esse negócio de, maturidade num relacionamento, porque eu acho que é natural que com o tempo as coisas vão ficando mais burocráticas. Eu acho que com a gente foi um pouco assim também. Tipo, no começo a gente era muito apaixonado um pelo outro, se falava todo dia, por ligação, pá, era muito grude, era muito romance, mas com o tempo as coisas vão acontecendo e a vida vai acontecendo, na verdade, e aí a gente vai tendo que se adaptar. É aquela frase, né? É trocar o pneu com o carro andando. É meio que isso. O relacionamento vai acontecendo, as brigas vão acontecendo e a gente vai ter que ir se adaptando, ir se ajustando e tentando achar um equilíbrio em tudo isso. E é como ela falou, tipo, tentar achar
uma maturidade na relação ao ponto de isso não ficar chato, tipo, não virar uma cobrança, não virar toda hora um ter que ficar falando pro outro o que é pra fazer, o que não é pra fazer, o que incomoda, o que não incomoda e tudo mais. E em relação a se manter apaixonado, eu acho que a relação acaba quando isso acaba, quando um olha pro outro e não sente mais atração. E no dia que eu olhar pra Nathanael e não achar ela a mulher mais linda do mundo, eu acho que é porque tá na hora de terminar com ela. Eu penso ser isso. Próxima pergunta da Karina Lima. A Karina é minha amiga já há muito tempo, acho que desde 2012. Ela perguntou quando sai o casamento. E aí, como é minha vez de responder por primeiro, cara, eu respondi essa pergunta hoje, inclusive. Um amigo meu perguntou e eu falei, cara, daqui a 5 anos. Mas a verdade é que a gente não sabe. Agora que a gente fez 3 meses de namoro, tá muito recente a nossa relação, a gente tem muita coisa ainda pra viver. E aí, a Nathanael também já foi casada, então ela já tem uma experiência. Eu nunca tive, mas a gente já pensa nisso, a gente desde o início do nosso relacionamento a gente fala disso. Então não é uma coisa, tipo, distante da gente, é algo que a gente fala, a gente pensa, a gente quer. Então não é como se a gente evitasse esse assunto. A gente fala desse assunto, mas a gente fala dele de uma forma de, tipo... É um objetivo nosso, mas não é um objetivo para agora. Eu não saberia responder essa pergunta. Gente, essa pergunta, ela é uma pergunta, assim, bem delicada. E, ao mesmo tempo, é uma pergunta que a gente possivelmente não consiga responder a vocês agora. Tipo, igual muitos casais, né? Que geralmente a gente também vê que muitos casais se frustram por tomar decisões precipitadas. Decisões precipitadas, como é que eu falo? De casar, namorar hoje, mês que vem noiva, mês que vem casa, né? E é uma coisa que esse assunto, ele vem desde o princípio do nosso namoro, né? E o Jonathan, isso não é um assunto que a gente poderia conversar daqui a 5 meses, 1 ano, né? Desde o princípio a gente já argumenta muito sobre isso. Então, uma coisa que eu sempre converso com o Jonathan é que quem casa, quer casa, né? Então a gente planeja muito o nosso futuro, a gente pretende casar sim. Ninguém sabe se é daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, que nem ele fala. Pode ser um tempo muito longo. Karina, a pergunta justamente que você fez, pode ser um período muito longo, mas é um período que a gente planeja, a gente constrói, a gente faz muita coisa junto. Não é preciso estar casado para poder construir, né? A gente pretende sim casar, só que mais para frente um pouquinho. A gente quer curtir mais um pouquinho o namoro da gente. Com certeza. Próxima pergunta da minha amiga Alice Marques, chefe de cozinha acreana que tá morando na Alemanha. Sou muito fã dessa mulher, fã pra caramba. Então eu gosto sempre de frisar que é uma acreana, chefe de cozinha, morando na Alemanha, trabalhando na Alemanha. E ela é minha amigona. Apesar de a gente nunca ter se visto pessoalmente, a gente só se conhece pela internet, mas já gravou 2 vezes comigo. E ela fez, a partir de agora as perguntas vão ficar mais maduras, eu acho. Não que as outras não sejam, tá? Pelo amor de Deus. Mas ela falou, namoro é para aqueles que querem e planejam um futuro juntos. Quando vocês olham um pro outro, já se imaginam compartilhando uma vida? Parece um pouco com a pergunta da Karina, né? Sobre casamento. Mas responde aí, amor. Eu acho que namoro é para aqueles que planejam, né? Tipo, porque a pessoa ela não vai se envolver com outra pessoa só por se envolver. Se ela se envolve é porque ela gosta, é porque ela tem um sonho a se viver, né? Há uma vida a 2. Então eu acho que quando eu e o Jonathan, porque como eu falei, né, lá num podcast lá atrás que a gente falou, que eu participei, que quando a gente começou a namorar é porque a gente realmente decidiu querer viver uma vida a 2, né? A gente não namorou sem planos, a gente namorou justamente com planos. Até porque foi 9 meses, né? Entre altos e baixos pra gente poder chegar onde já chegou. Então, Alice, a gente planeja muito, assim, viver uma vida a 2, né? Como o Jonathan mesmo falou. Então, eu acho que quando a pessoa ela inicia o namoro, é porque ela realmente quer viver uma vida com aquela pessoa. A gente planeja um futuro, também é a pergunta. A gente planeja o nosso futuro muito bem, graças a Deus. Apesar da gente ter algumas, divergências. O Jonathan tem uns gostos, eu tenho os outros, como toda pessoa, né? Só que a gente procura manter, a gente, particularmente, a gente, tipo, que planeja manter esses gostos para ambos não se frustrar. A gente se imagina assim, compartilhando uma vida juntos. Eu me imagino, porque é difícil falar assim, porque eu não me imagino mais sem ela, né? Hoje, no momento que eu tô gravando esse episódio com ela, a gente tá namorando, a gente tem 3 meses de namoro, então eu não me imagino mais a minha vida sem ela, tipo, planejando os meus próximos meses, os meus próximos anos, eu só vejo
com ela, só me imagino com ela. Então, tudo que eu vou fazer é pensando nela. Então, obviamente que eu penso a gente compartilhando uma vida juntos. Mas é aquilo, né? Não sabemos como vai ser, é muito imprevisível e tal. Mas eu acho que a gente tá tentando construir algo, sei lá, sólido. E isso a gente fala desde o início também. Tentar construir algo sólido para que se firme e não deixe se abalar. E, enfim, não vire uma coisa que daqui uns meses, daqui uns anos vai se desgastar e tudo mais. E sim, eu já falei isso algumas vezes. Eu vou repetir, eu não estaria namorando e não estaria namorando com ela se eu não quisesse ter algo muito sério com ela, não quisesse ter um futuro com ela. Então, me imagino muito com ela, assim, futuramente. Próxima pergunta da Isabela, minha amiga de trabalho. Trabalha comigo, minha colega de trabalho. Ela perguntou como vocês se conheceram. Como a gente se conheceu, a gente já falou no episódio passado, né? Eu acho que foi no especial Dia dos Namorados, que a Nathanael participou e ela falou como que a gente se conheceu. Mas foi através de amigos em comum que a gente tem, num bar da cidade e tal. Um bar, inclusive, que eu não frequentava tanto. Então, tinha que ser naquele dia, tinha que ser naquele momento, que foi quando eu conheci ela. Próxima pergunta do Eric Souza, meu amigão já há anos também. O que fez um se apaixonar pelo outro? Eita, que pergunta, hein? Gente, na verdade, o que fez, assim, eu me apaixonar pelo Jonathan, conforme ele falou lá no início, né? Eu já tive um casamento, e nesse meu casamento eu fui muito frustrada, né? Isso não é novidade, que a gente já conversou sobre isso, eu e o Jonathan. Então, tipo assim, o que me fez apaixonar pelo Jonathan foi a forma de cuidado. Ele é uma pessoa muito cuidadosa, né? Cuidadoso, no caso. Ele procura, assim, como é que eu posso expressar pra vocês? Ele procura me manter a mulher mais, como é que eu posso falar, mais feliz. Ele procura fazer de tudo por mim, coisa que eu nunca passei, né? Por isso, na verdade, eu sempre disse pra ele que a forma que ele me trata, eu nunca tinha sido tratada. Então, o que fez me apaixonar por ele foi esse cuidado, o gesto de carinho, de amor que ele tem por mim, de compreensão, né? É aquela pessoa que ele me apoia em tudo, gente. Em tudo. Se eu falar, amor, é isso, né? Não por ser o meu querer, e sim por ele querer me apoiar, né? Querer o meu melhor. Então, o que me fez me apaixonar por ele foi isso. É um pouco parecido também. O que fez eu me apaixonar pela Nathanael foi esse cuidado também que ela tem comigo, a demonstração de carinho que ela demonstra sempre por mim. Eu vim de um relacionamento antes dela, não tinha isso entre nós, tipo, era um relacionamento que eu me doava demais, ao ponto de ser, sei lá, tipo, de me humilhar pra pessoa e a pessoa me dava migalhas, assim, me dava, tipo, o resto do tempo dela, o resto de que sobrava, ela dava pra mim, assim, e pra mim aquilo ali era bom, né? E até que eu me acordei, eu percebi, cara, eu mereço mais que isso. E a Nathanael, ela sempre me deu muito mais do que eu pedi, assim. Então, como ela falou, né? Foi um tempo bem distante, assim, de quando a gente se conheceu até a gente oficialmente começar a namorar, porque eu não tinha encontrado uma pessoa ainda que fosse assim, sabe? Tipo, que fosse carinhosa, que fosse prestativa. E não só isso, tipo, é muito mais coisa que envolve pra gente tomar uma decisão dessa, assim, de namorar com alguém. É muito também do momento que a gente tá vivendo e de como a pessoa nos cativa, né? Então eu acho que ela soube me cativar a ponto de eu falar, caramba, eu acho que vale a pena dar uma chance pra isso. E, próxima pergunta da Bruna Oliveira, perguntando, vocês já fazem planos para o futuro ou estão deixando acontecer? Pergunta parecida com umas que a gente já respondeu aqui, né? A gente faz planos a curto prazo, então a gente tenta fazer, sei lá, plano para a próxima semana, plano para o próximo mês. A gente não costuma fazer muitos planos para muito tempo na frente, não. Embora a gente já tenha falado, né, que a gente sim planeja ter uma vida juntos, a gente planeja ter um futuro juntos, mas até o momento a gente não tem nenhum plano concreto, assim, né, eu acho. Eu acho que essa pergunta, ela se encaixa muito mesmo com algumas que a gente já respondeu acima. Só que a gente não planeja, vamos supor, para um futuro daqui um ano e meio, né? A gente planeja muitos futuros mais mensais, de degraus. A gente também deixa acontecer bastante. Até porque mesmo o Jonathan tem uma agenda que eu já falei, a gente já até debateu muito, que ele é muito programado. E a gente tem essa diferença, que ele programa tudo. Ele programa todo mês dele. E eu não, eu sou muito imprevisível, né? E até mesmo esse tem até sido um motivo de algumas discussões nossas por conta disso, que ele é muito programado, gente, e eu não. Então, a gente
a gente planeja o futuro, mas a gente deixa acontecer também durante esse percurso. Próxima pergunta é só para Natanael responder, que é a pergunta do João Carlos, que eu discordo, tá, dessa pergunta. Ele perguntou como é saber que conseguiu aposentar um dos maiores pegadores de Rio Branco. Isso não é verdade, eu não sou um dos maiores pegadores de Rio Branco, não tô nem no top 100 de maiores pegadores de Rio Branco, então discordo, mas responde aí. Ai, meu Deus. Bom, nossa, que pergunta, hein? Quando eu conheci o Jonathan, né, eu até concordo com ele, né, que ele fala que ele nunca foi um dos maiores, né? Nunca fui. Ele disse que nunca foi, né? Então, tipo, dentro do prazo que a gente tava ficando, eu realmente verifiquei bastante em relação a isso, tá? Ele nunca soube, mas eu analisava bem quando eu saía com ele. Bom, não sei responder também essa pergunta, mas eu creio que seja uma sensação boa, né? É sinal que de todas eu consegui conquistar o coraçãozinho dele. Sim. Última pergunta da Gisele Ferraz. Ela perguntou duas coisas, tá? Ela fez duas perguntas, então a gente vai dividir em duas. A primeira eu vou responder primeiro e a segunda a Natanael responde primeiro. No mundo que a gente vive hoje, que quase ninguém quer nada sério com ninguém, como vocês decidiram querer namorar? Ótima pergunta, Gisele. Eu não queria, né? A Natanael sabe disso. Eu não queria namorar, então... mas eu não queria não por outra coisa, não. Eu queria por medo mesmo. Já tentei tantas vezes. Escrevi até um livro, né? Falando das minhas frustrações amorosas. Então, já tentei tantas vezes, sei lá, já vou tentar focar em outra coisa, vou tentar focar mais em mim. E eu realmente, cara, vivi minha vida de solteiro muito bem vivida nos últimos anos. Então não tenho que me queixar, não. De 2022 até o começo de 2024, eu vivi minha vida de solteiro muito bem. Obrigado, então não tenho muito que me queixar, não. Eu acho que, mas assim, o resumo eu vou falar por mim, tá? A Natanael vai falar por ela, mas porque eu acredito no amor, eu acredito ainda no casamento, eu ainda acredito que duas pessoas podem ser felizes sim para sempre. Eu posso estar errado nesse meu pensamento? Posso, mas eu acredito e eu acredito que eu posso viver isso em um dia com alguém. Então, posso viver isso com a Natanael. Pode ser um pouco inocente da minha parte acreditar nisso, como você mesmo perguntou, né? Tipo, no mundo onde ninguém quer namorar, onde todo mundo se desapega, né? O pessoal inventa até tipo relacionamento aberto. Mas eu acredito ainda assim no amor a dois, porque eu acredito que o amor ele é capaz de superar muita coisa, ele vence muita coisa, então é possível assim um casal ficar junto e viver uma história linda juntos. Então é por isso então que eu acho que eu decidi querer namorar com alguém. Gente, o que o Jonathan falou é quase a mesma coisa que eu iria falar, como a pergunta, né, que hoje em dia, no mundo que a gente vive, ninguém quer nada sério com ninguém. E foi exatamente isso. Você assim, hoje em dia as pessoas, não é querendo assim falar 100% dos homens, né? Mas 90%, vamos supor assim. Hoje em dia não quer nada sério com ninguém, prefere festa, né? Prefere muitas outras coisas que o mundo nos oferece com facilidade. E o que me decidiu querer namorar foi quase a mesma coisa que o Jonathan falou, né? Eu já tava muito frustrada e desde do nosso período que a gente tava se conhecendo, ele sempre me mostrou que ele queria realmente algo sério, só que às vezes eu que ficava dando molho nele. Só que o que me decidiu querer namorar com o Jonathan foi justamente isso. Eu preferi dar outra chance ao amor, pra verificar. Porque, gente, assim, em relação a isso, não é porque você se frustra lá atrás que a pessoa seguinte que você for se envolver vai ser igual a outra lá de trás, né? Então, foi exatamente isso. Como eu já fui muito frustrada no meu relacionamento antigo, então, 4 anos só, o Jonathan também passou uma temporada sozinho, porque ficou frustrado, né? Então, a gente decidiu namorar pra verificar, né? Tentar dar chance ao amor novamente. E, graças a Deus, isso tem sido uma das bases do nosso relacionamento. E a outra pergunta da Gisele, né, que é a última, qual dos dois é mais ciumento? Gisele, essa pergunta aí a gente já até falou sobre ela. Ai, meu Deus. Eu não me acho uma pessoa tão ciumenta, até o ponto de eu ver que realmente passou do limite, né? Que nem o Jonathan sabe. Às vezes a gente
tem que meio uma discussãozinha assim por ciúme, mas é uma coisa passageira. Então eu não me considero uma pessoa tão ciumenta ao ponto dele não me dar motivos pra ter ciúme. Eu já fui muito, tá? Eu já fui muito ciumento, eu já fui ciumento ao nível possessivo, tipo, ao ponto de me fazer mal. Não fazer mal não só a minha parceira, mas fazer mal também a mim, porque eu não vivia de tão ciumento que eu era. Mas hoje eu sou muito inseguro. Não é ciumento, é inseguro. Então, sei lá, eu sou muito pessimista e muito inseguro, né? Então são duas coisas que, meu Deus, é só em terapia que trata. Mas eu sou muito inseguro, então qualquer coisa que eu percebo que ela tá fazendo e que, sei lá, não tem a ver com ciúme, tipo, não é que eu acho que ela, sei lá, tá dando moral para outro cara. Mas é uma insegurança a ponto de, sei lá, ela não vai querer mais, ela vai desistir, ou ela tá, sei lá, perdendo interesse e tal. E isso me faz me afastar demais, assim, das pessoas, não só em namoro, mas, tipo, em todo o relacionamento que eu vivo, assim, amizade, qualquer coisa que eu percebo que eu tô muito inseguro, a minha tendência é me afastar, a minha tendência é ficar distante, a minha tendência é... Então, até uma das coisas que a gente conversa muito, tipo, quando a gente briga, é isso, eu falo pra ela que eu sou muito seguro, então isso acaba me afastando das pessoas e isso pode acabar me afastando dela, então eu não quero isso, então a gente tenta sempre corrigir isso porque é difícil, assim, lidar com muitas coisas, né? Então, eu não sei se é ciúmes, assim, eu não tenho muitos ciúmes dela, porque ela também não me dá motivos, né? E obrigado a todo mundo que mandou as perguntas para esse especial, né? O último coach amoroso da temporada. A gente só vai retornar agora no ano que vem, né? Porque a próxima temporada inicia nesse ano, mas o coach amoroso só vai ter agora ano que vem, 2025. Mas eu queria agradecer a todo mundo que participou nessa temporada, que mandou perguntas por esse quadro, que é o quadro de mais audiência no meu podcast, e eu sou muito grato a todo mundo que, quando eu pensei em desistir desse quadro, vocês começaram a me mandar mais perguntas. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Obrigado a todo mundo que torce pela gente, torce por mim, pela Natanael. É muito importante pra gente também esse carinho de vocês, né? Essa demonstração de que vocês querem que a gente fique junto, tá? Meus amigos próximos também, que sempre estão incentivando, sempre estão falando, como é que ela tá, enfim. E a frase que eu mais ouço, né? Tipo, valoriza ela, enfim. E eu tento fazer isso todos os dias. E, amor, se despede aí do pessoal. Bom, gente, então foi respondida, né? As perguntas. Todas que foram mandadas. Eu agradeço de coração a vocês que passam essa energia positiva, né? Que torce pela gente, torce pra gente dar certo. Então eu quero agradecer cada um que fez o envio das perguntinhas, né? E desejo tudo de bom na vida de vocês. Que Deus abençoe. Amém.